é Mário Mamed? Olha, eu diria que Mário Mamed é um cidadão preocupado com o seu tempo, médico de profissão, fez especialidade em ortopedia e traumatologia, talvez por origem familiar, tenha uma forte visão humanista, até de maneira intuitiva, né, do ser humanista, e terminei enveredando pela prática política, pela praxis política. E considero que fazer política é você, através de uma ação, de um esforço, de uma construção dialogal, fazer o bem a pessoas, seja poucas pessoas, mas principalmente que a atuação repercuta na vida de muitas pessoas. Isso me dá muita satisfação. E de onde é que vem essa prática humanista sua? Como é que foi sua infância? Como é que foi sua família? Como é que era a sua família? Metade da família era da enxada, metade da família era urbana, da capital. Como é que foi? A família materna, minha mãe chamava-se Isabel, conhecida por Isa, no meio familiar. Era uma pessoa nascida em Quixadá, de uma família rural. O meu avô era proprietário de terra, mas uma pessoa muito descuidada com as suas próprias terras, propriedades, fazendas. E é uma família que é pobre, uma família que morou em Quixadá, naquela região, praticou agricultura e me transmitiu muitos conhecimentos, porque parte da minha infância, nas férias, eu ia para a fazenda e era uma alegria muito grande conviver com os meus primos com aquela realidade. Isso me marcou muito nos meus valores. E outra parte da família, a família Mamed, é uma família que vem de origem portuguesa, chegaram aqui 2 irmãos, aportaram aqui, instalaram a Botica Mamed, depois Farmácia Mamed, foi o segundo estabelecimento farmacêutico em nossa capital, e a família que tem muitos médicos e farmacêuticos, pessoal de área de saúde, também dentistas. E é uma família que também sempre se doou muito, sempre teve assim, atos de muita generosidade. Dizem até que o meu avô, o Mário Borges Mamed, dono da farmácia, quando era procurado para passar um remédio, fazer uma formulação, naquela época muita fitoterapia, embora não tivesse essa conotação que hoje tem, mas ele preparava as medicações e a pessoa dizia, mas doutor Mário, não tem como lhe pagar. Ele disse, não, tudo bem, eu vou anotar, você paga depois. E a pessoa ficava sentada ali ao lado do balcão, olhando para o doutor Mário, e o doutor Mário olhando para o cliente. Ele dizia, doutor Mário, mas eu não tenho como ir para casa. Disse que ele andava com um bolso cheio de passagem do bonde naquela época, e além de fazer o remédio, além de dar o remédio, anotar o endividamento, ainda dava passagem para a pessoa voltar do ônibus. Bom, evidente que é daí que vem a sua Então tem toda essa questão familiar, né? É uma família que não tem, digamos, expressões no mundo financeiro, no mundo econômico, são pessoas de posse, são pessoas que habitam o espaço da conceituada classe média, né? E são pessoas que são também muito respeitadas, muito queridas, isso me orgulha muito. E foi a família que te influenciou também pelo fato de você ter seguido a medicina, ou foi você que escolheu a sua profissão, ou a profissão foi escolhida para você? Olha, é impossível você viver num ambiente familiar em que o avô é farmacêutico, o outro foi fundador da segunda farmácia aqui em Fortaleza, tem toda uma história. O meu pai era médico pediatra, o meu tio Alisa era pediatra, uma pessoa muito conhecida. Tem vários parentes que habitaram o mundo da prática da saúde. Isso, logicamente, influi, mas teve um tempo que eu, pelo fato dessa raiz telúrica, interiorana, né, da minha formação, eu adoro animais. É uma coisa que me toca muito, lidar com animais, conviver, e eu queria ser o médico dos animais. Né? E a coisa mais parecida que eu achei naquela época era a veterinária, logicamente, ou a agronomia. Então, optei por agronomia. Depois, refletindo, eu achei que poderia fazer as coisas que eu gostava, mas eu gostava mesmo era de ser médico, né? Procurar o caminho da medicina. E eu optei pela medicina, coisa que eu fiz com muita segurança. Você entra para a faculdade em 1966, um pouco depois do golpe militar, e foi aí que você começa a sua prática política, ou você já fazia parte de movimentos estudantis, já fazia política antes? Olha, eu venho do liceu, eu sou liceísta. Eu digo que sou liceísta porque eu considero que não tenha ex-liceísta. A marca é muito forte. O liceu tinha uma vida cultural e política muito interessante. O CLEC fez história na vida estudantil de Fortaleza e na cidade. Um movimento muito efervescente. Não tinha nenhuma majoração de preço das passagens de ônibus daquela época que pudesse acontecer sem que o liceu fosse consultado, fosse chamado a negociar, porque senão o liceu ia para a luta e fazia uma confusão muito grande. Inclusive, olhando para trás, eu lembro bem de algumas situações que hoje não seriam desejáveis, seriam até muito criticadas por mim mesmo, as famosas barreiras, né? Nós arrancávamos pedaços do calçamento para os ônibus não passarem, tinha quebra-quebra, até que a negociação era feita passando pelo liceu.
Não tinha majoração de ônibus que não passasse pelo liceu. Era um colégio muito rebelde, era um colégio de uma rebeldia enormemente grande, um colégio que detinha bons valores, no quadro docente e no quadro discente também. Eu era uma pessoa, digamos, era um menino de 14 anos, 15 anos, 16 anos, foi minha época de liceu, e eu ajudava o pessoal que era líder a fornecer o material bélico, digamos, em algumas situações eu que ajudava na capatazia. Você era catador de pedra. Catador de pedra, né? Ele estava na capatazia, eu estava ajudando de alguma maneira. Mas você mesmo, Mário, diz que naquela época você não tinha muita... A sua atividade política não era muito contundente. Faltava consciência política naquela época? Olha, eu não sei se faltava consciência política, porque eu participava dos eventos, das assembleias, eu participava das passeatas, eu participava de reuniões, né? Eu acompanhava os acontecimentos, eu estava presente, eu tinha uma identidade com o movimento. Eu não participei de uma determinada corrente política. Até muito interessante para você ver como o limite, nesse período era um limite muito estreito. Uma vez na cantina da faculdade, eu fui procurado pelo João de Paula Monteiro Ferreira, que era candidato ao diretório, ser acadêmico 12 de maio, e convidando-me para fazer parte da chapa. Eu era uma pessoa bem relacionada, pessoa confiável, era uma pessoa que eles gostariam de me ver compondo a chapa. Por algumas questões, refleti que não deveria aceitar. É o que eu pergunto hoje. Era falta de convicção política, falta de formação política, era pouca ousadia, era algum rasgo de maturidade diante daquele momento, eram compromissos familiares, e várias coisas que pesaram. O fato é que não aceitei. Todas as pessoas que foram membros daquela chapa do Diretório Acadêmico 12 de Maio e que compuseram também o Diretório Central dos Estudantes, foi a última gestão e todos foram presos ou exilados ou tiveram que buscar novos caminhos. Então você vê como o limite é muito estreito. Eu não aceitei a candidatura, não por esse motivo especificamente, porque eu não podia antever o futuro, mas por algumas questões que me pesaram no sentido de achar que outro nome seria melhor do que o meu. Você tem parentes que naquela época exerciam a política de forma muito ativa, que chegaram a ser presos, chegaram a ser torturados. Você alguma vez chegou a se envolver em algum tipo de atividade considerada subversiva na época? Olha, naquela época, ser subversivo era um conceito muito complicado, né? Eu lembro bem que participar de uma passeata era ser subversivo. Você participar de uma reunião, discutir alguma coisa mais séria, o currículo escolar, a insuficiência de uma cadeira, uma melhoria para o curso médico, era ser subversivo. Você tinha que a cada ano dizer aonde morou, com quem morou, aonde morou, qual era o telefone, o endereço da casa. Então era verdadeira, digamos, um policiamento permanente que acontecia dentro das universidades. As universidades infiltradas, com pessoas que vinham de fora, como se transferido fossem. Então eu creio que naquele tempo, como em toda ditadura, qualquer pessoa jovem, com alguma formação acadêmica, com algum conhecimento, tivesse alguma ambição de ter uma vida cidadã participativa, era considerado subversivo. Né? Lembro bem também que havia uma proibição de 3 pessoas poderem conversar parado na Praça do Ferreira. Mas eu não participava de nenhum partido político, nenhuma corrente política, tinha uma atividade participativa como muitos estudantes que não eram organicamente ligados a partidos políticos, e, logicamente, a gente era solidário ao movimento, a gente se preocupava com os colegas, sofria muito quando alguém caía na clandestinidade e, de repente, onde é que está? Nenhum de nós sabia. A sua atividade partidária começa quando? Na criação do PDT, Mário? Olha, quando começou a haver a chamada abertura democrática, lenta, gradual, progressiva, essa baboseira toda, o que é que acontece? Se estimulou a sociedade civil, as pessoas que pensavam politicamente o país, começaram a buscar maneiras de gerar movimentações no sentido de buscar o pluripartidarismo. E aí eu fui convidado por algumas pessoas para a gente ter algumas reuniões. As reuniões eram quase clandestinas, na Praia do Futuro, na casa que eu não lembro de onde é que era. Acontecia o domingo à tarde, entendeu? Era uma coisa assim, envolvida por um certo receio e com muito cuidado também nessa movimentação. E aí decidimos, eu era parte do grupo, fui convidado a ser parte desse grupo, decidimos fazer um esforço no sentido de buscar tantas filiações necessárias, conforme a lei exigia, para fundar o PDT. Quem é que fazia parte desse grupo? Esse grupo, o Pérez Macedo, a Moema Santiago, lembro bem, o Flávio Torres, então eram essas expressões com que eu tive contato e nós fizemos um esforço muito grande, eu colaborei na medida do possível,
pela condição de médico, eu busquei pessoas, procurei convencer, creio que convenci a assinar ficha de filiações partidárias no sentido de garantir a instalação do PDT, o surgimento do PDT. Algum contato com o Leonel Brizola? Não, nunca tive. Nunca porque teve contato até nenhum? porque aconteceu uma coisa interessante. Pouco tempo depois, eu ainda, digamos, burocraticamente filiado, eu não considero que eu tivesse compromissos maiores naquela época com o PDT, era um compromisso mais de movimento de cidadania, né? Eu resolvi participar da campanha da Maria Luísa, que eu não conhecia. Eu não tinha tido nunca nenhum contato com a Maria Luísa, nem com o grupo político que ela habitava, nem com o PT. Apenas acompanhava os acontecimentos, o nascedouro do PT, mas surgiu o processo eleitoral e tinham 3 candidaturas. Paz de Andrade, Lúcia Alcântara e Maria Luísa, né? Na percepção daqueles acontecimentos, procurando encontrar o novo, alguma coisa diferente, né, de discursos que eu já conhecia, né, eu percebi na Maria um discurso inovador, um discurso rebelde, um discurso que apontava a perspectiva de alguma coisa diferente, uma nova construção social, uma nova praxis política, uma nova maneira de intervir nas políticas sociais. E aquele gesto de ousadia, de rebeldia da candidata Maria Luísa terminou despertando em mim um interesse muito grande de participar. Com um grupo de amigos médicos, nós começamos um movimento, tipo um comitê médico. Qual foi o quadro que você encontrou nessa época no JF? Olha, era um quadro muito desfavorável, muito desfavorável. Primeiro, tinha uma valorização do profissional médico e havia uma pouca valorização, como é devido, claro, né? O médico merece um local de respeitabilidade, ser bem referido, mas não isso às custas da diminuição dos outros. Existiam os médicos, existia, como era chamado na época, os outros, que eram os farmacêuticos, pessoal de laboratório, enfermeira, eram os outros, né? Até havia uma história de que era tipo uma lagosta. Tinha a cabeça, que eram os médicos, e os outros, né, que compõem o resto. E tinha um pessoal do nível médio. Então é aí que o batente era grande realmente. As condições de tratamento dessas pessoas passavam inclusive pela qualidade da comida, da oferta da comida. Eram refeições servidas em horário diferente, com qualidade diferente. A outra questão é a higiene hospitalar. Ela era muito precária, extremamente precária. Outra situação grave era o abandono que existia em referência a alguns pacientes. Tinha um paciente neurológico, por exemplo, que nós detectamos que há 37 dias não era visitado pelo seu médico assistente. Ou seja, isso é uma situação de abandono, né? Então, nós tínhamos problemas de mais e recurso de menos, né? Por sorte, naquele momento começou a haver toda a efervescência da discussão da criação do sistema unificado e descentralizado, que depois deveria evoluir para o SUS, Sistema Único de Saúde. Eu acreditei no processo, era conduzido pelo Sérgio Arouca, Ezio Cordeiro, tanta gente boa. Me incorporei ao processo, porque já vim de toda uma vida sindical, já tinha participado do movimento de renovação médica, tinha algumas relações de amizade dentro desse mundo de intelectuais, médicos, de que professavam uma nova organização do sistema de saúde, e nós fizemos o primeiro convênio do SUDES aqui no estado do Ceará, foi assinado por mim, apostando que alguma coisa poderia melhorar em termos de organização do sistema. Agora, a gente fazendo um recorte aí, voltando para o presente, a realidade presente do JF, não me parece que há uma grande diferença. Tem uma grande diferença. Que havia 30 anos atrás no atendimento? Não, tem uma grande diferença. O que existe, algumas coisas se continuam iguais. O que é que se continua igual? A demanda de oferta é muito grande. Ou seja, hoje você tem os infortúnios de tráfego, nos acidentes ou violência do tráfego, você tem particularmente a situação da moto, que é um fenômeno contemporâneo. Claro que sempre houve acidente de moto. Claro que sempre houve em todo mundo. Mas hoje o acidente de moto é uma situação epidêmica. Epidêmica, né? Grave, epidêmica. Tem a questão da droga, que tomou uma dimensão muito grande, né? E tem a localização do JF, que continua dentro do centro urbano de Fortaleza, com 1000 problemas de toda a natureza. Ali era para ser a unidade central, unidade para atender a situação do centro da cidade e arredores. E na minha compreensão, a hipertrofia do JF naquele local foi um grave erro urbano, um grave erro de concepção urbana e de gestão hospitalar. Ali era para ser unidade não muito avantajada e ter sido construído em JF numa outra área.
Além disso, a necessidade de dimensionar a organização do sistema em que ficasse cada unidade hospitalar, as grandes unidades, HGF, IJF, Santa Casa, outros hospitais, cada um com a sua missão mais ou menos bem trabalhada e com seus recursos humanos adequados àquela missão. Agora, da administração da Maria Luísa, quer dizer, vocês tinham problemas muito graves, não só porque o governo da Maria Luísa era boicotado pelo governo federal, responsável por grande parte do repasse de verbas da administração municipal, como também por brigas fraticidas dentro da própria estrutura da administração do PT. Como é que você conseguia conviver com isso? Olha, tinha uma somação de fatos que era muito adverso à gestão. Primeiro, esse conflito com o governo do Estado, eu diria também com o governo federal, eu diria também com o governo estadual. Aconteceram conflitos. O governo estadual boicotou a administração dela? Olha, era interessante como os repasses federais que passavam pelo governo do Estado sofriam inércia para chegar até a prefeitura. Era uma coisa que nos trazia indignação. Você sabia que o aporte de recursos havia chegado ao governo do Estado, o governo do Estado faria o movimento de polia para transferir esse recurso para a prefeitura, porque não tinha havido a reforma tributária, e essa demora no repasse para a prefeitura se fazia de maneira sistemática. As alegativas eram várias, não sei quais as verdadeiras, quais as que não resistem a uma análise histórica hoje. Histórica e técnica. Era porque faltou o documento tal, porque não foi saldado tal dívida, porque não foi feito o contraponto do repasse de tal valor, mas sempre havia uma dificuldade muito grande. A cidade vinha de um processo de 4 anos de seca, 4 ou 5 anos, e inclusive com a migração urbana naquela época de 600 mil pessoas para essa cidade. Imagina uma população de 600 mil pessoas que, chegando faminta a uma cidade, precisam sobreviver. Essas pessoas têm direito a sobreviver. Esse direito não pode ser negado a nenhum migrante, a nenhuma pessoa que foge de uma adversidade climática ou de uma adversidade qualquer. Essas pessoas precisavam habitar. Então criou-se um processo de favelamento muito acelerado e favelas de grandes dimensões. Essas pessoas precisavam se alimentar, essas pessoas precisavam trabalhar. Essas pessoas não tinham qualificação profissional, não tinham formação. Aí vão para o subemprego, vão para o biscate. Então foi um período muito dramático, porque o serviço que Fortaleza dispunha não era suficiente para serem ofertados a essa comunidade que migrou tão rapidamente para a nossa cidade. Agora, antes do término do mandato da Maria Luísa, essa briga fraticida que eu mencionei anteriormente acabou por provocar uma ruptura muito importante no governo dela. A ruptura, porque 14 secretários do governo deixaram o governo da Maria Luísa antes do final do mandato dela. 14 que representavam 16 pastas. Né? Foi um momento muito sofrido. Eu acho que foi sofrido para todos. Qual foi o motivo dessa ruptura? Olha, primeiro é bom que fique claro que não foi falta de capacidade de luta de nenhum dos personagens daquela época. Nem da Maria, nem das pessoas mais próximas politicamente a ela, nem outros que, embora tivessem críticas, eram partícipes dessa gestão. Né? Era um momento muito desafiador para todos. Tínhamos muita dificuldade porque nós convivíamos com muitas hostilidades. A Câmara Municipal era muito hostil. Havia movimentação da Câmara porque a Câmara foi contrariada em muito interesse. Contrariada em muito interesse que se continuavam fisiologicamente, se repetiu por várias administrações. Quando a Maria contraria isso, né, contraria favorecimentos ou favores que eram oferecidos aos vereadores, a reação foi de hostilidade, uma hostilidade muito grande. A não reforma tributária, como eu falei. E grande parte, não é pequena parte, grande parte da mídia local, da imprensa local, colocou-se de uma maneira muito hostil àquela administração. Ou seja, só via praticamente defeitos, só via ineficiência, só via incompetência, e todo o esforço que foi feito naquele período, e coisas importantes foram realizadas. A Maria pegou a gestão com 43 mil contra-cheques, entregou para o sucessor com 27 mil contra-cheques, porque existia muita mutreta e muita marmota nesses 43 mil contra-cheques. Você se lembra de algum tipo Existiam engenheiros que ganhavam 10 contra-cheques de portaria como gari. Ou seja, para você ver a indecência dos fatos que naquela época aconteceu na Prefeitura de Fortaleza. Dentro da gestão, já no processo avançado, existiam concepções diferentes sobre como gerir a cidade, como conduzir o processo administrativo.
Isso se refletia, logicamente, porque tinha origem também do plano político. Até que um dia a situação chega a um determinado tensionamento em que há ruptura, em que o Dalton Rosado sai como candidato, por um lado, candidato da prefeita Maria Luísa, pessoa da confiança plena dela, e eu termino sendo escolhido, sendo sugerido meu nome para candidato a prefeito pelo PT. Na verdade, nós não estávamos, nem o Dalton Rosado nem eu, numa disputa eleitoral. Na verdade, nós estávamos numa disputa que era de caráter política entre essas duas correntes políticas. Mas para mim não ficou ainda muito claro qual era o tipo de insatisfação que havia entre os partidários da prefeita Maria Luísa para que rompessem com ela antes do final do mandato. Quer dizer, é evidente que ela contrariou muita gente, mas contrariou pessoas que eram pessoas claramente que jogavam na oposição. O que pode ter ferido o interesse das pessoas que participavam do grupo dela para que rompessem com ela? Olha, fica tão difícil você fazer uma avaliação profunda sobre isso e chegar assim, o motivo foi esse, porque começa a haver, por diferença de concepções e pelo processo político eleitoral que se avizinhava, uma série de movimentos, no sentido de fazer valer mais o seu pensamento político, implementar mais a sua visão política. E isso refletiu-se dentro da gestão. Ou seja, as concepções políticas sobre a gestão também foram diferenciadas. Havia um grupo mais identificado com o processo, digamos, que fosse de tensionamento com o status quo, né? Uma busca até de uma ruptura institucional, e um grupo que achava que a melhor resposta para a feição política da prefeitura e da própria prefeita seria a boa gestão, mesmo no marco do capitalismo, mesmo com as dificuldades que nós enfrentávamos. E qual foi o grau de responsabilidade da ex-prefeita Maria Luísa nessa ruptura? A Maria ela dedicou-se muito à gestão de Fortaleza, dedicou-se muito. A Maria ela tem uma identificação política muito forte com um grupo que ela pertence, que hoje evoluiu para a crítica radical, e é uma pessoa que eu tenho profundo respeito por ela na sua trajetória política, que é uma guerreira. No entanto, essa concepção que vem, desde que o grupo habitava o PMDB e depois fez o seu ingresso no PT, esse tensionamento continua a existir. Parte do PT recebeu esse ingresso com muita tranquilidade e parte do PT teve alguma reação a esse ingresso. Nesse período eu não era do PT. Portanto, a minha análise fica um pouco prejudicada em função de eu não ter participado ativamente desse processo. Você ainda era do PDT nessa época? Eu entrei no PT no decorrer do primeiro ano de gestão da Maria Luísa. Ainda era do PDT quando assumiu a gestão? Exatamente. Como é que foi a conversa que o senhor teve com o então assessor do presidente Lula, José Dirceu, quando ele convidou o senhor para se candidatar ao Senado Federal? Olha, depois de 2 mandatos como deputado estadual, eu fui deputado estadual de 91 a 98. Me dediquei muito aos mandatos, eu creio que eu fiz uma boa prática parlamentar. E aí as coisas evoluíram, eu fui candidato a deputado federal. Lamentavelmente, deixei de ser eleito por 3.000 votos. Retomo a vida médica, consigo uma bolsa numa área muito importante para mim, que foi uma área de tratamento de fratura por fixadores em Cuba, em Havana, no Hospital Fran País, com o professor Cambras. E lá eu passo algum período. Quando volto para cá, já disposto a retomar a minha vida médica, fazendo um esforço muito grande, eis que surge a candidatura, naquela época, do Ayrton, José Ayrton, como candidato a governador. Um belo dia, um telefonema me é feito pelo assessor do Zé Dirceu, dizendo que eu estava sendo convidado a ir a São Paulo no dia seguinte. Um convite meio inusitado, assim, no dia seguinte está em São Paulo, o que é que está acontecendo? Não, o Lula quer que você venha aqui para tratar do assunto com você. Eu fui a São Paulo. Chegando em São Paulo, o Zé Dirceu me recebeu,
falei com o Lula rapidamente, ele disse, olha, vai conversar contigo em meu nome. E qual foi a conversa? É que a chapa, capitaneada pelo Ayrton, precisava dos meus cabelos brancos, da minha expressão política. Quais eram os argumentos? Primeiro, o candidato Ayrton não era um candidato conhecido em Fortaleza, era um candidato, aliás, bastante desconhecido em Fortaleza. Tinha referência positiva de Capuí, mas não tinha uma base social em Fortaleza. Segundo, era um candidato jovem, não considero tão jovem assim, mas eu era mais velho do que ele, mais velho do ponto de vista da idade, do tempo, né, digamos, do tempo de vida cronológica, né, digamos. E ele usou bem a expressão, a chapa está precisando de mais equilíbrio, a chapa tem fragilidade muito grande, o Ayrton não é conhecido, o Ayrton é muito jovem, precisa de você, da sua vivência e da sua respeitabilidade em Fortaleza. E eu terminei sendo candidato ao Senado. O que eu pedi? Eu não tenho recurso para entrar na campanha, não tenho como aportar recurso financeiro, vou precisar de apoio, pelo menos para ter material de propaganda, para ter o material básico de propaganda e levar a candidatura adiante. E qual não foi a surpresa que a candidatura pegou, eu fui um candidato muito bem aceito pelo eleitor, né? Tive aqui em Fortaleza 25% dos votos. Na época era candidato o governador Tasso Gereissati e Patrícia Saboia. Então eu fiquei com 25%, saí na frente, Tasso Gereissati com 23%, Patrícia com 21%. Até tinha uma brincadeira na época que era feita, eu ficava meio sem graça, que dizia que eu era o senador da capital, e o Tasso era o senador do capital, né? Eu creio que isso deva ter chegado aos ouvidos dele, mas eu creio também que são as coisas jocosas da política, da vida política. O né? senhor ainda é amigo do Zé Dirceu até hoje? Olha, faz muito tempo que eu não vejo o Zé Dirceu, muito tempo. Qual é a avaliação que o senhor faz do comportamento dele durante a gestão na Casa Civil da Presidência, que culminou no processo do mensalão? Qual é a avaliação que o senhor faz hoje desse episódio? Eu não faço uma avaliação do Zé Dirceu, eu procuro fazer uma avaliação que sobreponha a questão da individualidade, né? Sobreponha a análise sobre essa ou aquela pessoa. Só a história vai dizer se o Lula deveria ter caminhado para um grande tensionamento social, um diálogo mais forte com a sociedade, ter chamado o povo para a rua para defender as reformas e fazer a reforma com o apoio popular, tensionando com o Senado e com a Câmara. Só a história vai dizer, seria esse o caminho, tipo um comportamento no padrão do Chaves, buscar o povo, aumentar a tensão social, aumentar o conflito social, gerar situações em que a massa cobrasse das instituições, sobretudo do Parlamento brasileiro, as profundas reformas que precisavam ser feitas. Talvez tivesse feito a reforma agrária, talvez tivesse feito a reforma política, a reforma tributária, talvez não tivesse governado. Né? Ou seja, as nossas raízes culturais, históricas, são muito fortes e até hoje eu considero que parte da elite nacional não aceitou o Lula, ela teve que engolir. Ela teve que suportar o Lula, um operário que galgou a presidência e conseguiu o seu presidente que a população ama e a população respeita. Mas, em função disso, como garantir essa governabilidade? Como garantir a governança? Como levar adiante esse projeto? Como levar adiante as reformas? Então surge a história do mensalão, em que havia aporte de recursos que eram repassados para o partido político, a custo de ajuda para efeito de política eleitoral, de saldar dívidas. Isso seria feito por um grupo político no qual habitava o Zé Dirceu e dava comando a esse processo. Não faço a demonização do Zé Dirceu ou de qualquer outro. Os fatos, sendo dessa ordem, eu creio que o PT pagou um preço caro, preço muito caro, quebrou algumas referências éticas muito fortes e terminamos nos tornando, em muitos aspectos, iguais a outros partidos, dos quais nós nos diferenciávamos pelos valores éticos, pelos princípios. Né? É um preço que muitas vezes a política leva alguns personagens a pagar, e um preço muito caro e de difícil reparo. Como é que foi o convite que o senhor recebeu para assumir a Secretaria Adjunta de Direitos Humanos da Presidência da República? Olha, quando eu fui deputado estadual aqui e fiz a opção pela lide política na área de direitos humanos, primeiro que era a única comissão que eu poderia disputar, era a única. Nós elegemos naquela época 3 parlamentares no espectro da esquerda. Eudoro Santana pelo PSB, Inácio Arruda pelo PCdoB, e eu tive a sorte e ao mesmo tempo o azar de ser o único eleito pelo PT.
com toda uma carga de cobrança muito grande em cima de mim. Tinha que estar no movimento social, tinha que estar nas reuniões de partido, tinha que estar na plenária, tinha que estar no parlamento, tinha que estar nas comissões, tinha que estar no interior. Então foi um trabalho muito árduo nesse período. E aí eu fiz a opção pela Comissão de Direitos Humanos, no primeiro ano, porque ninguém queria, no segundo ano também por um certo discurso. Quando tentaram disputar, eu estava bastante legitimado. Durante 8 anos eu convivi com uma figura fabulosa que é o Nilmário Miranda, figura formidável, deputado federal que também é dessa área de direitos humanos. E estabelecemos uma relação política pessoal muito estreita. Quando o Nilmário assume, me convida para ser o seu secretário adjunto. Fui seu secretário adjunto a partir de um convite pessoal do Nilmário, pela amizade, não pela amizade, mas pelo que a amizade representava do ponto de vista da afinidade política, e fui seu adjunto com muito orgulho, com muita dedicação. Um belo dia o Nilmário considera que o momento político exigia que ele se deslocasse para Minas para ajudar a compor, a dar formato, a dar expressão, fortalecer a campanha do Lula em Minas, dadas as características da política mineira. E indicou meu nome, a presidência, o Lula aceitou meu nome como o responsável por aquele momento de transição. A secretaria havia sido rebaixada da condição de Secretaria Especial dos Direitos Humanos para a Secretaria de Direitos Humanos. Isso é um status bem diferenciado. A gente tem status ministerial. Por essa decisão, o que é que acontece? A gente passa a ser subordinado enquanto secretaria à Secretaria-Geral. Quando o presidente Lula fez isso, ele demonstrou um certo desprezo pelo trabalho da Comissão de Direitos Humanos. Numa reunião do Comitê de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, a Anistia Internacional acusou a política de direitos humanos do governo Lula de ser um fracasso. Como representante do governo brasileiro, qual foi a sua reação ao ver o seu trabalho considerado um vexame internacional? Olha, eu lembro bem desse período, lembro bem de algumas situações de tensão muito grande. A anistia referiu-se à questão do fracasso da política governamental brasileira, da política brasileira, no que diz respeito à segurança pública, que é um problema que se continua até hoje, e o crescimento da violência, que naquele momento já era detectado como uma questão preocupante. Permeado essa questão pela impunidade, já que no Brasil nós temos uma situação muito dramática. Cerca de tão somente 1% dos crimes contra a vida é que vão ao julgamento e o condenado cumpre a pena apontada pela justiça em nome da sociedade. 1%. Os demais ficam na impunidade ou quase na impunidade. Então a anistia, no relatório que ela fez nesse período, apontava e cobrava duramente do governo federal. Mas se havia essa cobrança crítica, essa contundência da anistia em relação a esse fato, é bom lembrar também que o governo brasileiro passou a ser reconhecido como um governo comprometido com os direitos humanos e teve um papel muito importante do encontro de Viena. O relator de Viena foi brasileiro, um diplomata brasileiro. E as ações do governo Lula, valorizando a política de direitos humanos, já vem desde o período do FHC, não é apanágio do Lula, ela já vem no crescimento, a Secretaria foi Departamento de Direitos Humanos, depois foi Secretaria de Governo dos Direitos Humanos, depois foi Secretaria do Estado, evoluiu para a Secretaria Especial e sofreu um baque. Nesse período que ela sofreu um baque é porque houve aconselhamento, segundo se sabe, de que era preciso diminuir o número de ministérios em torno da mesa ministerial. E diminuindo o número de ministérios, diminuir o número de petistas nas reuniões ministeriais, nós terminamos sendo rebaixados, quando seria também a Secretaria das Mulheres e a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Tal não aconteceu, só fomos rebaixados nós. E também nesse período houve um tensionamento muito grande entre parte do movimento social que atua nessa área e a Secretaria rebaixada da sua condição ministerial para uma condição de órgão subordinado à Secretaria-Geral da Presidência. Em 1993, durante o governo Ciro Gomes, uma comissão de representantes de várias entidades de direitos humanos faz um flagrante de tortura ocorrido dentro da delegacia de roubos e furtos. O senhor poderia nos contar como foi esse episódio? Olha, se eu fosse classificar o que foi esse episódio, eu diria que foi uma loucura santa. Né?
Primeiro porque foi um ato de ousadia muito grande. 8 pessoas chegaram na delegacia cedo da manhã, 6h30, e literalmente invadiram a delegacia. Esse grupo invadiu a delegacia e pegou de surpresa a ordenança, que ficou totalmente atarentado. Nós dividimos em 2 grupos para buscar o nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo? Não era um ato de leviandade, não era um ato de inconsequência, foi um ato pensado, refletido, avaliamos o risco de vida que nós estaríamos correndo a invadir a delegacia pela manhã, nas condições que nós invadimos, mas nós precisávamos provar de maneira clara, irrefutável e irrebatível ao senhor governador Ciro Gomes que havia prática de tortura sistemática nas delegacias do seu governo. Essa prática era sistemática como prática rotineira de investigação. O que é que nós tínhamos de informação? Informações muito contundentes e muito precisas da vizinhança onde se localizava a delegacia de furtos e roubo. Talvez por piedade, talvez incomodado pelos gritos, talvez por um compromisso com a vida, ou motivo outro qualquer que fuja aqui da minha avaliação, as pessoas procuravam as comissões de direitos humanos e diziam, vocês precisam fazer alguma coisa. Não é suportável o que está acontecendo na delegacia dos furtos e roubo. E é todo dia, principalmente nas segundas-feiras. E começa às 5 da manhã, os gritos são insuportáveis. Estão torturando as pessoas lá dentro diariamente. E apontavam mais ou menos, porque elas viam de lá, de cima para baixo, de onde surgiam os gritos com mais intensidade, elas apontavam algumas referências físicas que localizavam mais ou menos o provável local da tortura. Por outro lado, pessoas torturadas, sejam porque cometeram delitos e outros porque foram presos sob suspeitas, detidos de maneira ilegal sob suspeita, anunciavam e relatavam para nós com absoluta precisão a prática da tortura, como era feita a tortura, que instrumentos eram utilizados e aonde era feita a tortura dentro da delegacia de furtos e roubos. Montamos uma estratégia, decidimos fazer essa ação de grande envergadura, de grande risco, eu diria, e nós tínhamos uma planta desenhada, inclusive com a ajuda de uma pessoa que foi torturada, que nos apontava mais ou menos o local que a gente deveria chegar. O local era no fundo da delegacia. E aí fizemos isso. Entramos, aparentamos o ordenança, ficou totalmente perdido, começou a gritar. Tem gente entrando, tem gente entrando. Quando nós chegamos na porta da tortura, era uma sala com uma única porta, não tinha janela. Tentaram fechar, nós empurramos com a porta, força bruta mesmo, força de lá para cá, daqui para lá, e flagramos aquela imagem que você bem conhece, aquela imagem que foi divulgada em todo mundo. O pedreiro Antônio Ferreira Braga, preso na época, sob suspeita de um furto de televisor, sendo torturado numa sala preparada para a tortura. A tomada não tinha o polo positivo, só tinha um. Não tinha um dos polos. Eu não entendo a eletricidade, mas só tinha um polo para gerar choque sem causar risco de morte maior. Qual foi a reação do governador Ciro Gomes ao tomar conhecimento do que vocês tinham acabado de descobrir? Quando nós chegamos lá, teve gente que disse que nós preparamos uma grande encenação. Nós entramos de peito aberto, com todos os riscos. Quando nós estávamos lá dentro, nós percebemos que a barra era pesada. Aí a situação era muito crítica. E que eles iam trancar a grade, uma grade de ferro grande, que separava essa sala do resto da delegacia. Aí gritamos para o Paulo Mineiro, chamamos o Paulo Mineiro, Paulo, vem cá, Paulo. Paulo era vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Disse, Paulo, sai enquanto é tempo, sai, pelo amor de Deus, sai daqui, não fica mais aqui. Tenta falar, naquela época não tinha celular com tanta facilidade, tenta falar de alguma maneira com o gabinete do governador para que ele venha aqui e tenta localizar alguns jornalistas, citamos textualmente jornalistas que nós tínhamos relação da melhor qualidade no Jornal Povo. Tenta falar com o Dimitri, tenta falar com o Erivaldo, tenta falar com a Giovana, para que eles mandem alguém aqui para documentar esses acontecimentos. O governador, logicamente, não foi. Ele mandou o Quintino Farias. E quando chegou lá, a imprensa chegou junto e fotografou e divulgou tudo. Quintino Farias era o quê? Quintino Farias era o subsecretário. O que acontece? Como é que o governador reagiu? Primeiro tentou sair de alguma maneira em defesa do secretário de Segurança, que o secretário procurou justificar o ato da tortura, dizendo que cidadão se trata de um jeito e bandido se trata de outro. O secretário na época era? Era o Crisóstomo, que hoje está na inteligência da polícia. A delegada era Sônia Gugel. Então o secretário procurou defender a imagem da Sônia Gugel e até abrandar os acontecimentos, dizendo que cidadão se trata de um jeito
e bandido se trata de outro. Ou seja, aos bandidos a tortura. Ao que ele julga cidadão, ao que ele entende como cidadão, aí o tratamento é um tratamento mais diferenciado, ou com menos barbaridade, né? E aí o governador tentou contemporizar no sentido de que é um bom secretário, um bom policial, um homem sério. E nós não estamos discutindo isso, governador. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo que há um quadro de tortura grave. A delegada estava na delegacia e conseguiu sair para evitar o flagrante, que aí invertemos a questão. Nós fizemos o flagrante a delegada, né? E aí o governador foi chamado pelo Dom Aloysio Lochai, das figuras mais bonitas que eu conheci na minha vida, como expressão institucional, expressão religiosa, como expressão humana. E o Dom Aloysio, a pedido nosso, convidou o governador para uma reunião na casa paroquial que estendeu-se até coisa de 1 da madrugada, quando nós firmamos posição que não era aceitável a permanência do secretário de Segurança Pública depois das declarações que ele havia feito e que geraram grande repercussão, não só no jornal O Povo, mas geraram editorial da Folha de São Paulo dizendo que não era tolerável o governador preservar a imagem do secretário que defendia a tortura. E alguém foi punido nesse caso? Então, que eu saiba não. Que eu saiba não. A delegada hoje está como assessora do gabinete. A delegada Sônia Gugel está como assessora do gabinete. O secretário foi exonerado da época, porque não tinha outra saída. Os torturadores, um deles morreu num acidente de moto depois de ser flagrado 2 vezes. Ser acusado por 2 vezes de envolvimento em latrocínio com turistas italianos. 2 vezes ele foi acusado, foi preso inclusive numa delas e terminou morrendo por um acidente. Os demais não sei onde é que estão. Mas o senhor chegaria a dizer que o governador Ciro Gomes tinha conhecimento de que havia tortura nas delegacias dele? Eu acho que o governador Ciro Gomes devia à época ter tido a obrigação, o cuidado, o zelo de saber que nós não estávamos fazendo galhofa, nem éramos irresponsáveis. Se nós tínhamos informações, se nós tínhamos denúncia, se nós tínhamos depoimentos, inclusive da vizinhança da delegacia, e procuramos alertar ele, como mandatário maior do Estado, de que essa prática existia no seu governo, ele não podia ter tratado como uma prática de uma esquerda raivosa ou de pessoas inconsequentes. Deveria ter nos ouvido melhor. Aí nós tínhamos que mostrar para ele que existia essa prática no governo dele, que ele fazia de conta que não sabia ou desconhecia. O senhor mencionou Dom Aloysio Lochai, e em 15 de março de 1994, o senhor vive uma experiência traumática na companhia de Dom Aloysio, num presídio de Fortaleza. O senhor podia nos contar como foi esse episódio? Olha, o Dom Aloysio era uma pessoa muito identificada com a questão dos direitos humanos. Para mim, é uma das maiores expressões dos direitos humanos, considerando o período em que ele viveu, o período em que ele atuou, considerando o aspecto religioso, da maneira de intervir em direitos humanos, mas eu tenho um respeito muito grande por ele. Pois bem, dito isso, Dom Aloysio manda que a secretária dele, a Iânua, ligasse para cada um militante de direitos humanos, da Câmara, ligasse para mim, da Assembleia, ligasse para o João Alfredo, que estava na OAB, ligasse para os vários militantes que tinham expressão de direitos humanos daquela época, para que nós o acompanhássemos a uma visita pastoral no presídio Paulo Sarazate. Logicamente, um pedido de Dom Aloysio, nós atendíamos de pronto e sacrificávamos qualquer agenda para compor a comitiva que ele desejava compor. Chegamos lá e quando foi por volta de 15 para as 11, 15 para 11 eu acho que era isso, eu me aproximei dele, me aproximei do Dom Geraldo e do Aldo Pagotto, arcebispo metropolitano, e disse, olha, eu não tenho mais como continuar porque eu tenho compromisso na FIEC agora e já estou com atraso mais de 1 hora, mas já está terminando a visita e eu creio que eu posso sair. Já estava realmente na fase final, o Dom Aloysio estava falando só, fazendo a pré-eleção dele, né? E aí quando eu fui saindo eu notei alguma coisa esquisita, um barulho diferente, um olhar diferente, o ambiente mudou completamente quando eu estava descendo as escadas do auditório. Eu virei para tentar me situar o que estava acontecendo, o que estaria acontecendo, já encontrei aquela imagem que tornou-se assim uma imagem muito forte na vida do Dom Aloysio e na vida política do Ceará. O Dom Aloysio rendido pelo Carioca com uma faca nas costas. Carioca ou um presidiário? Um dos presidiários. E aí, daí para frente, começou um processo muito difícil que nós só conseguimos atravessar e só conseguimos ter a serenidade para sair dele vivos, né? Nós éramos 13 reféns, graças à firmeza do Dom Aloysio na condução desse processo. Foi muito interessante
o modo como ele conduziu com muita serenidade, embora no fim já afagante, já um pouco com cianose, ele tinha diabetes, hipertenso, né, cardiopata, então no fim do processo, nas últimas horas, foram 16 horas de sufoco. Nas últimas horas ele estava bem baqueado, mas sempre com muita firmeza na condução. Interessante que o Dom Aldo chegou para os presidiários e disse: eu queria fazer uma proposta, eu queria que todos nós ficássemos como reféns, mas vocês liberassem o Dom Aloysio. E o Dom Aloysio estava acomodado numa poltrona arranjada pelos presidiários, ali mais ou menos, um outro presidiário segurando o ventilador, porque é calor muito grande. E ele, sem olhar para o Aldo Pagotto, ele disse: Aldo, fez assim, estalou o dedo, disse: você está proibido de fazer qualquer proposta de negociação por mim. Você está proibido. Né? Foi interessante porque a tensão era muito grande, mas a gente terminou rindo de maneira discreta, mas foi impossível conter o riso. E o Dom Aldo teve que realmente se enquadrar dentro da determinação que o Dom Aloysio fez de proibir qualquer negociação. E completou: eu só saio daqui quando todos nós sairmos. E acabou todo mundo saindo e acabou tudo em paz, né? Acabou tudo em paz. É pena que eu aprendi os acontecimentos daquela época. Depois o Dom Aloysio convocou uma coletiva com a imprensa, com todos os demais envolvidos, com a cúpula da igreja, com a cúpula da arquidiocese, e fez uma reflexão sobre os acontecimentos e pediu que houvesse um olhar mais cuidadoso, um olhar mais responsável, digamos, o reparo da situação insuportável do IPPS naquela época, e a realidade mudou muito pouco, quase nada. Mário, muito obrigado. Obrigado a ti, muito obrigado.